Shabbat Shalom, pessoal. Que o Eterno abençoe. Estamos aí para mais um estudo, né? Mais um estudo na nossa Paraxá. E hoje a gente completa um ciclo, né? Não um ciclo completo, mas a gente completa um dos 5 livros da Paraxá, da Torá, né? Que é o livro de Gênesis. Hoje a gente vai para a última Paraxá, Paraxá Vayeri, né? Eu acho interessante que hoje é dia 7/1, né? É a primeira semana desse ano secular, do calendário romano de 2023. É a primeira semana, e já nessa primeira semana a gente está no último livro de Gênesis, né? Então, o que a Torá está falando para a gente? Ó, o ano já começou faz tempo, entendeu? É isso que a Torá está falando para a gente hoje. E isso, pessoal, essa paraxá, ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é profunda, né? Ela tem, assim, alguns... Eu acho o livro de Gênesis bem interessante, porque, assim, o nome do livro de Gênesis é No Princípio. Ela trata dos acontecimentos desde o início, mas ela não fica só lá no início. Ela não fica só lá no comecinho. Ela aborda até o final dos acontecimentos de todo o tempo, de toda a história, tá? Se você olhar para Gênesis nesse sentido mais profundo, mais espiritual, Gênesis vai tratar de todos os acontecimentos, desde Adão até o reinado de Yeshua, tá? Nessa paraxá, a gente vai ver profecias tratando a respeito disso, tá? Então, assim, a paraxá começa com o seguinte: o nome da paraxá é Vaeri, né? E viveu. E ela trata exatamente do momento onde, no final da vida de Jacó, no final da vida de Jacó. E Jacó viveu 17 anos na terra do Egito, né? Ele vive até os 147 anos, e chega um momento que ele se aproximava da morte. Então ele fala para os seus filhos: olha só, eu não quero que vocês me sepultem aqui na terra do Egito, tá? Quero que vocês me levem para Canaã. Vocês vão me levar para a terra onde os meus ancestrais estão enterrados, né, lá em Macpelá. E ele diz isso, pede para que José faça esse juramento. José jura, diz que vai levar o teu pai, né? E aí a gente vai para o capítulo 48, onde ocorre algo bem curioso, né? O que Jacó diz para José? Olha só. Ele, né, quando José recebe essa notícia, José leva os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, até o seu pai. Seu pai já estava deitado, muito doente, né? E aí Jacó, né, levanta, faz aquele último esforço, né, para ver o seu filho, para ver os seus netos, se senta sobre a cama e diz: olha, Jacó diz a Yosef: El Shaddai apareceu para mim em luz na terra de Canaã e me abençoou. E ele me disse: eu te tornarei fértil, muito fértil e numeroso, farei de você um grupo de povos, e darei essa terra aos seus descendentes para que a possuam para sempre, tá? E aí ele vai dizer algo especial ali, algo diferente. O que ele vai falar? Os seus 2 filhos, José, Efraim e Manassés, a partir de agora vão passar a ser contados como meus filhos. Eles vão ser contados como tribos de Israel, né? Então o Eterno já coloca isso, porque o Eterno já sabia o seguinte: tendo Efraim e Manassés contados nas tribos de Israel, ele já retiraria Yosef dessa contagem, né? E mais para frente Levi também sairia da contagem, porque a tribo de Levi seria separada para o Eterno, né? Então você ainda teria as 12 tribos, e você tem Efraim e Manassés exercendo esse papel tão importante, né? Nós vamos ver na bênção de Jacó essa importância tão grande, né? Essa importância profética também, né? Principalmente na vida de Efraim, né? Então, assim, eles passariam a ser contados como filhos de Jacó. Os filhos que José tivesse depois disso seriam filhos dele, mas Efraim e Manassés seriam contados como filhos de Jacó, inclusive na herança, tá? Então, eles iam passar a partilhar da herança também, tá? E aí, Israel repara, né, nos filhos de José, diz para eles: ele já não estava enxergando bem, e ele pergunta: olha, quem são esses 2 que estão aí com você? José diz para eles: pai, esses aqui são meus filhos, né, são os filhos que Deus me deu, Efraim e Manassés. E Jacó pede para que eles se aproximem, né, para abençoá-los, coloca as mãos sobre a cabeça dos meninos, né, José traz os meninos, traz Efraim e Manassés, um em cada mão, né, e o mais velho, que era Menaxe, ele leva em direção à mão direita de Jacó, né? A mão direita receberia a maior bênção, né? Então ele leva os 2 nessa direção. E o que Jacó faz? Jacó cruza as mãos. Ele cruza as mãos, colocando a mão direita sobre a cabeça do mais novo e coloca a mão esquerda sobre a cabeça do mais velho, né? E aí ele profere a bênção, né? Então, ele cruza as mãos e ele abençoa José. O Deus em cuja presença meus pais,
o Deus em cuja presença meus pais, Abraão e Isaque, viveram, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me salvou de todo mal, abençoe esses meninos, tá? Que eles se lembrem de quem eu sou e do que represento, e da mesma forma dos meus pais Abraão e Isaque. Então, assim, esses meninos, isso vale para todos os filhos de Israel, eles teriam que se lembrar, né? E é claro que são lembrados pela importância de quem foram os 3 patriarcas, da promessa que o Eterno tem para eles, e isso também mostra para eles a importância do povo de Israel, a importância da descendência deles, de cuidar de tudo isso, né? É aquela coisa, pessoal, a gente não pode esquecer da nossa história, né? Eles, para cumprir com o papel, com a missão que foi dada para Israel, essa história tinha que ser lembrada, tinha que ser passada de geração em geração, tá? Então, que eles se lembrem de quem Jacó é, de quem seus pais foram também, e que eles, o que eles foram e o que eles representaram, e que eles cresçam como grandes multidões sobre a terra, tá? Então, essa é a bênção colocada para José e para os seus filhos. E aí, pessoal, José, vendo aquilo, né, vendo que o pai cruzou as mãos, ele se incomoda, ele fala, pai, não faça assim, né? A mão direita tem que ficar sobre a cabeça do mais velho, Manassés é o mais velho. Só que Jacó, né, na sua sabedoria, Jacó foi muito sábio nesse momento, ele disse para José, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, meu filho. Calma que eu sei porque eu estou fazendo isso. Né? Ele profere essa bênção para Efraim, né? O que ele diz? Eu sei disso, eu sei que, né, isso que eu fiz foi proposital, não foi sem querer. E ele diz, Manassés também vai se tornar um povo grande e forte. Ele também vai se tornar assim. Porém, mesmo assim, o seu irmão mais novo será maior que ele, e os seus descendentes se transformarão em muitas nações. Então, o que a gente tem aqui? Manassés, o mais velho, seria grande, seria poderoso em Israel, porém, ele não seria tão grande quanto seu irmão mais novo. Né? Lembra até a história de Jacó e Esaú, né? Então, Efraim seria maior, seria mais numeroso, né? A gente tem essa bênção aqui no primeiro momento, a gente não entende a conclusão disso, né? Só que, continua, se você olhar para frente na escritura, se você avançar na escritura, nós vamos ver a conclusão dessa bênção aqui, nós vamos ver o que isso aqui causou, pessoal, né? Jacó, sendo guiado por Deus, ele já sabia ele já sabia o que iria acontecer no futuro, né? Então, assim, para compreender isso aqui melhor, o que eu vou deixar aí para vocês, né? O que a gente deixa para vocês aí de lição de casa hoje, então? Vocês vão ler Ezequiel 37, pessoal, tá? Leiam Ezequiel 37, do verso 16 até o verso 23, vocês vão ter Ezequiel abordando exatamente esse tema. O que o Eterno vai dizer para Ezequiel? Você vai pegar 2 varas, em uma dessas varas, você vai escrever o nome de Judá, e na outra vara você vai colocar o nome de Efraim, né? E você vai juntar essas varas, você vai unir elas. E quando as pessoas te perguntarem o que é isso, por que você está fazendo isso, você vai dizer, é isso que o Eterno vai fazer com as 2 casas de Israel, né? Que casas são essas? Antes do exílio da Babilônia, Israel estava dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Efraim era como era chamado o Reino do Norte, e Judá era como era chamado o Reino do Sul, né? Também chamado de Manassés. Então, tendo essa divisão entre os reinos, o que acontece? No momento do exílio, a Babilônia invade o Reino do Norte. O Reino do Norte é espalhado pelo mundo. É tomado como escravo, é espalhado pelo mundo. Muitos são mortos e os que sobrevivem são levados como escravos para o mundo todo. Porém, através disso, essa profecia de Jacó se cumpre. Então, Efraim é levado para o mundo inteiro, espalhado entre as nações. E lá ele se multiplica, ele cresce, ele se torna grande, numeroso, muito mais numeroso do que seu irmão, que é a casa do sul, que permaneceu ali em Israel. Foi levada para o exílio, mas depois retornou, né? Hoje nós temos o povo de Israel, né, não são mais, né, nós não tratamos mais o povo de Israel por tribo, né? Hoje nós chamamos judeus, né? Porém, isso não significa que eles são todos da tribo de Judá, né? Isso significa que o povo todo retornou para o local onde a tribo de Judá vivia. Então, todos são chamados de Judá, mas todos são hebreus. Porém, as tribos do norte estão espalhadas pelo mundo, né? E essas tribos espalhadas pelo mundo se multiplicaram? Sim, se multiplicaram. Porém, houve um grande engano aí. O que ocorreu? Elas se esqueceram do Eterno, se esqueceram dos mandamentos, esqueceram de Shabat, esqueceram de festas, esqueceram de tudo. E beberam durante muito tempo do quê? Do cálice da confusão, cálice da Babilônia, né? Babilônia significa confusão. Então, houve uma mistura muito grande de doutrinas, de entendimento, muita mentira, muita confusão no meio de tudo isso. Porém, vai haver um momento, como é dito em Ezequiel, vai chegar o momento, e esse momento chegou,
onde o Eterno vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a chamar de volta essa tribo do norte, vai chamar de volta Efraim para junto de Israel e vai reunir a tribo do norte e a tribo do sul, pessoal. Então, olha que coisa linda. E quem é essa tribo do norte? Somos nós. Somos nós que estamos espalhados entre as nações. Vivemos tanto tempo no engano, vivemos tanto tempo na mentira, e o Eterno está tocando no coração de cada um de nós hoje, está nos chamando de volta para Ele, está nos movimentando rumo a quem? Rumo à palavra dEle, rumo à verdade. Então, nós estamos fazendo esse movimento de deixar para trás, de abandonar todo o erro, todo o engano, e buscar a palavra do Criador, buscar os mandamentos dEle do jeito que Ele ordenou. Então, sem acréscimo, sem acrescentar nada, sem retirar nada, vai ser do jeito que o Eterno determinou. E esse movimento, isso é techuvá, pessoal. Isso é techuvá. A conclusão dessa bênção aqui de Jacó está ocorrendo hoje. Hoje nós estamos realizando techuvá. Nós somos a tribo de Efraim, que está espalhada entre as nações e está retornando para Israel. Está retornando para o Eterno, para a verdade da palavra dele. E nós não fomos... O Eterno não abandonou Israel. O Eterno não esqueceu de Israel, não esqueceu dos judeus. Ele vai reunir, ele vai reconciliar a tribo do norte com a tribo do sul. Ele não escolheu uma, ele não abandonou um para ficar com o outro, não. Isso é uma doutrina, é outro erro, é outro engano, é outra doutrina que mais afasta as pessoas de Deus do que aproxima. Tá? Então a gente tem que compreender isso. A conclusão dessa bênção de Jacó está ocorrendo hoje. Nós vamos ser unidos, nós vamos estar juntos com os nossos irmãos, judeus, povo de Israel. Isso não significa que eu ou você, a gente tem que se tornar judeu para isso. Não. Nós vamos ser um só povo. Porque como é que Ezequiel coloca? Ezequiel diz que nós vamos ser reunidos como um só povo, vamos nos tornar um só povo e vai haver um só rei. Vai haver um só rei que vai reinar durante, né, Gênesis já, como eu falei no início, né, pessoal, Gênesis ele trata desde o princípio, desde Adão, até o reinado de Yeshua, né, a gente tem a bênção de Judá aqui, que vai falar de quem? Vai falar de Yeshua também, a gente vê Yeshua aqui, né, esse reinado, e Ezequiel também conclui com esse reinado de Yeshua, esse reinado milenar dele, onde ele vai reinar tanto sobre os gentios, quanto sobre o povo de Israel, porque todos vão ser um povo só, todos vão ser um povo só no eterno, e ele vai trazer a plenitude da Torá para as nações. Tá bom, pessoal? Então, assim, é uma paraxá linda, muito profunda, né? Não vou abordar ela aqui inteira, né? Vou deixar também o nosso querido Moré, pastor Vitor, pastor Jimmy também dar continuidade aqui no ensino, né? Mas veja você que, assim, do início ao fim, essa paraxá aqui, ela aborda, assim, coisas que estão ocorrendo hoje, sabe? E você olha para a escritura desse jeito, você olhar para a escritura com essa visão, quando você estuda a escritura inteira, você conhece vários pontos, e quando você volta do início de novo, você começa a ver você começa a compreender, a enxergar essas bênçãos e essas profecias que estão sendo dadas, e você começa a ver depois elas se concluindo, pessoal. Você vê a magia disso aqui, você vê o quão maravilhosa é a palavra do Criador. Você vê como homem nenhum seria capaz de inventar isso aqui, né? A gente vivendo no engano, vê tanta gente aí perdida, tanta gente que não conhece a palavra de Deus, fala tanta coisa, fala tanta bobagem. Justamente por não conhecer, a pessoa não sabe o quão maravilhosa, o quão grandiosa é essa palavra aqui. O quanto seria impossível para qualquer homem, inventar toda essa palavra, todas essas bênçãos, toda essa história, toda essa grandeza que a Escritura tem, né, pessoal? Então, é isso. Essa aqui é a minha participação no livro de Gênesis, né, conclusão desse livro maravilhoso. E eu vou estar passando para o nosso próximo Moré. Que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês nesse Shabbat, queridos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a você. Um sábado de bênção, de vitória, de milagres para a sua vida, de projetos realizados, né? Nós vamos falar um pouquinho aí da parte do encerramento de Bereshit, de Gênesis, né? Para que você possa entender isso, eu vou montar aqui um quadro, aqui um panorama, resumindo aqui, para que você possa entender o final desse livro, né? Quem é Yaakov? Quem é Jacó? Jacó é o terceiro patriarca, né? Ele é o filho do Isaac, ele é o neto do Abraão.
Ele é o filho que recebe o nome, aquele que agarra. Ele é o filho que vai para a casa de Labão e fica lá 20 anos. Ele é o filho que gera 12 tribos, né? E ele é o patriarca que passa 13 anos sem ver o filho amado, Iosef. José é vendido para o Egito pelos irmãos e Jacó, no seu coração, ele tinha perdido o filho que ele mais amava. Durante muitos anos, Jacó chorou por esse filho, até que a verdade veio à tona. E entenda uma coisa, Yeshua nos disse, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. O tempo pode passar, mas a verdade vai vir à tona. E quando os irmãos vão ao Egito, porque o Eterno permite uma fome em todo mundo, eles vão buscar grãos, eles encontram Iosef, eles encontram José, que é uma tipologia de Yeshua, porque José está com roupas egípcias, José está diferente e os irmãos não o conhecem. Não é diferente hoje. Colocaram uma túnica, colocaram uma roupa em Yeshua, formaram um personagem romano diante do Nazareno. Por isso, Yahudá não o conhece até hoje. Pois bem, José os recebe no Egito. José recebe o seu pai e eles se alegram muito com aquilo. Mas o que nos chama a atenção é que José ele casa-se com Asenate e ele gera 2 filhos, Manassés e Efraim. A palavra Manassés significa Adonai me fez perdoar. E a palavra Efraim significa Adonai me fez próspero. Jacó está vivendo os seus últimos dias no Egito, guarde isso. E a tradição diz que quando o patriarca vai recolher os seus pés, vai terminar a sua vida, ele tem que dar a bênção patriarcal. Ele tem que entregar o direito à liderança financeira e espiritual a um filho. E ele elege Iosef, José, é claro. Por que não Rubens, pastor, que era o líder? Por que não Simeão e Levi, que eram os sucessores na liderança? Rubens havia pecado, ele havia deitado com uma das concubinas de Jacó. E isso foi uma afronta muito grande. Simeão e Levi, no episódio de Siquém, quem foi Siquém, pastor? Siquém foi o jovem que deitou-se com Diná, a filha de Jacó. E eles vão até a cidade de Siquém e eles matam todas as pessoas que ali estavam. Então eles também perdem o direito de primogenitura. Jacó escolhe então José. José será o líder. Só que José tem 2 filhos. Então ele passa o direito patriarcal para os filhos. Bendito aqui pelo irmão que me precedeu, Lucas. Jacó já está com seus olhos fechados. Ele não enxerga mais. E ele manda vir Iosef e os seus 2 filhos. E José, claro, coloca Manassés do lado direito para que receba a bênção maior. E coloca Efraim no lado esquerdo. Mas Jacó, mesmo sem enxergar, ele cruza os braços. Ele pega a mão direita, a mão da bênção, e ele coloca no filho do lado esquerdo. Ele pega a mão esquerda e coloca no filho da mão direita. E ele começa a abençoar. E José diz assim: não, pai, esse não é o primogênito. Mas Jacó estava ali fazendo um mover profético, um mover para toda a humanidade, para o futuro, para a atualidade que é agora. Porque Manassés simboliza o perdão. Manassés simboliza
que realmente José havia perdoado os irmãos. A bênção não foi quando Jacó foi para o Egito. A bênção foi quando, muitos anos depois, Jacó, ele viu, ele percebeu que realmente José havia perdoado os irmãos. Ou seja, o Manassés, o perdão, porque é isso que simboliza o nome do primeiro filho, havia realmente nascido no coração de José. Não era nada, não era algo da boca, não era algo para mostrar o quanto ele era bonzinho, não. Realmente, José havia perdoado os irmãos. O Manassés, o primeiro filho, havia nascido no coração de José. José havia realmente perdoado. E aí, com o perdão realmente aconteceu, José está pronto para viver a segunda fase da sua vida, a fase da prosperidade. Agora sim, o Efraim poderia nascer. Ou seja, agora sim, José poderia viver o Efraim. Ele e a sua descendência, ou seja, a prosperidade. Porque ele mostrou para Jacó, para o Eterno, que realmente ele havia perdoado. E muitas pessoas, eles querem viver, meus amados, o Efraim. Eles dão um passo para Yeshua na sua carral, eles servem a Jesus e eles acham que vão ser prósperos de uma hora para outra, porque o Senhor disse, por amor de vós repreenderei o devorador, e você conhece a história da fidelidade, e é pregado em muitos lugares um evangelho mentiroso, um evangelho de pessoas com um coração duro, com o coração endurecido pelo pecado e pela falta de perdão, e essas pessoas acham que vão obter cura, vão obter milagre, vão obter prosperidade, sem perdoar o seu familiar, sem perdoar o seu amigo. Então a grande lição aqui é o seguinte: José, ele recebe o Efraim, ele recebe a prosperidade, porque ele deixou nascer primeiro o Manassés. Tá? Então, essa é a ordem da vitória na sua vida. Você pode falar assim, mas Yeshua disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, João 10:10, mas não antes do perdão. E aí, querido, Jacó abençoa Efraim. Está garantida a prosperidade. Efraim tipifica os gentios, as nações, porque na diáspora Israel foi lançado às nações. Efraim tipifica o filho pródigo da parábola de Yeshua, quando ele diz que um filho ficou em casa, Yahudá, Judá, e o outro filho partiu. Aquele filho que partiu simboliza eu e você, Efraim. E aquele filho que recebeu a herança, olha a tipologia aqui, ele recebeu a herança. Jacó lançou a herança maior sobre quem? Sobre Efraim. Aquele filho recebeu a herança e ele foi para o mundo. Ele foi gastar a herança no mundo. Eu e você outrora estávamos no mundo, longe dos mitzvot, dos mandamentos, longe das abstinências, longe da verdade, da Torá. Mas aí, o filho caiu em si. O filho fez techuvá. O filho está fazendo techuvá. O filho, aleluia, o filho está voltando para Israel. Glória, para o Eterno, aleluia. E o filho nessa volta, o que ele recebe? Ele recebe a túnica, ele recebe o anel, ele recebe a sandália, e o pai o recebe com alegria. Glória! O pai manda matar o bezerro, o carneiro, o cordeiro. Aleluia, o cordeiro já foi morto, para a volta do filho, recebe essa palavra profética na sua vida. Você, Efraim, você voltou, techuvá, o cordeiro foi morto, para que você pudesse, aleluia, ter alegria, ter transformação, ter vitória. Tome posse disso, meu amado, tome posse, acredite, entenda quem você é no reino, não viva como servo, você é filho, você tem herança, você foi enxertado em Yeshua, em Israel. Pare de viver como escravo. Você recebeu do papai intimidade, vive essa intimidade, ande nessa intimidade,
Perceba a autoridade que o Senhor entrega a você quando você serve Yeshua. Você é o filho que recebeu a maior herança. Não se diminua. Viva com o Senhor. Viva intensamente essa verdade. Viva intensamente para o eterno. Aleluia. E faça um retorno, faça um techuvá completo. Viva os mandamentos. Viva a palavra. Viva isso que o Senhor tem para você. Amém? Eu passo aqui a minha oportunidade para o nosso próximo host na Haftarah. Shabbat Shalom, meus amados, para você ver que hoje essa paraxá tá lindíssima, né? Como todos os Shabbats. Amados, Haftarah hoje está em 1 Reis, uma Haftarah maravilhosa, né? Preste bastante atenção, porque nós vamos falar hoje sobre sucessão, né? Até essa semana eu conversei com o Lucas sobre isso, a gente trocou algumas ideias. A gente vai falar sobre a preocupação de alguém que vai preparar uma outra pessoa para continuar, né? Então eu quero perguntar para você nessa manhã, você que é pai, que é mãe, o que você prepararia como a melhor forma de herança? Qual seria a melhor herança para o seu filho ou para a sua filha? Talvez, né, muitos pais, quando pensam em preparar os filhos, eles diriam, não, eu vou dar uma boa educação, né, para que quando eu não estiver mais aqui, ele saiba se coordenar, vou deixar uma determinada quantidade de dinheiro para que ele possa ter um carro, para que ele possa escolher um carro, para que ele possa comprar uma casa, para que ele possa viver confortavelmente, né? Para que ele possa se formar numa faculdade, ter uma profissão. Isso tudo são coisas que qualquer pai, né, ou qualquer mãe normalmente se preocupam. Mas a gente aprende muita coisa nessa Haftarah, porque Davi sabe que já está numa idade avançada, né? E ele vai ter que passar o bastão aí para o Salomão, né? E aí ele chama o Salomão e fala: Salomão, eu vou te falar uma coisa. Se você quiser ser próspero, se você quer ser abençoado, você precisa fazer uma coisa. Aleluia. Isso é, inclusive, um dos assuntos que eu mais trato no e-book do Manual da Techuvá, né? E, fazendo um parênteses aqui, como muito bem dito pelo nosso querido Rosh, pastor Jimmy, o início, presta atenção, está lá no primeiro capítulo do e-book Manual da Techuvá. A Techuvá começa com você perdoando, tá? Então, não acha que você está em processo de Techuvá se você ainda não perdoa. Você nem começou a tua Techuvá, tá? Bom, Davi chama Salomão e fala assim, eu vou passar para ti. Então, se você quer ser próspero, se você quer ser abençoado, você precisa fazer uma coisa. Você precisa guardar você precisa guardar a aliança com o Eterno e como você faz isso? Guardando os seus mandamentos, os seus preceitos, obedecendo. Amados, você pode se preocupar em dar o melhor para o seu filho, casa, carro. Você pode se preocupar em dar estudo para ele, mas se você não ensinar uma coisa para ele, tá? Isso tudo que você dá materialmente, a traça corrói, os ladrões roubam, mas você precisa colocar algo nele que ninguém vai conseguir tirar, só se ele renunciar, né? Só se ele renunciar. Mas se você conseguir colocar o que eu vou te falar agora nele, que é algo que eu me preocupo muito ensinar para o meu filho Gabriel, eu tenho certeza que o caminho do teu filho e da tua filha vai ser um caminho de luz, tá? O que é? É algo chamado de princípios da Torá, tá? Toda a Torá, ela tem princípios, meus amados, tá? Ela tem princípios, tá? Vamos pegar lá, vamos começar lá. Quando você ensina para o teu filho, olha, eu sempre ensino isso, por exemplo, para o Gabriel. Gabriel, nós só temos um único Deus. E Yeshua é o filho dele, é nosso irmão mais velho, tá? Então nós só podemos adorar o Eterno.
Então, eu sempre digo, filho, se um dia tu precisar escolher entre adorar outro Deus e adorar o Eterno, mesmo que necessário for, tu pagar com a tua própria vida, filho, escolha morrer, mas não adore outro Deus a não ser o Eterno. Tá? Então, veja, igreja é um princípio nele. Né? Outro princípio, né? Não toma, filho, não brinca. Sempre falo para ele, filho, não brinca com o nome do Eterno. Né? Nem para dizer, ai meu Deus, isso, ai meu Deus, aquilo. Não. O nome do Eterno é Kadosh. Né? O nome do Eterno é Kadosh, então não pode ser brincado. Você só pode tomar o nome do Eterno numa circunstância que você está chamando ele, porque quando você fala um nome, você invoca. Né? Se eu chamar aqui, ó, Wallace, ele, ó, tenho certeza que ele já, mesmo que ele está em off aqui, não está aparecendo a imagem dele, mas ele está me ouvindo. Eu já chamei a atenção dele para mim, né? Então, quando eu chamo o nome de Kadosh Baruch, quando eu chamo o seu nome, vou colocar na minha cabeça por reverência e vou chamar. Quando eu chamo Yahuwah, bendito seja o teu nome, eu estou invocando a presença dele para mim. Então, eu tenho que fazer com todo respeito. Mais um princípio que eu ensino para o meu filho. Né? Outro, filho, sempre digo para ele, filho, no Shabat não se gera novas ideias, né? E às vezes como criança ele tenta, de vez em quando ele dá uma escapadinha, mas é normal. Então, olha, filho, presta atenção. Hoje é um dia especial. A gente teve 6 dias para fazer isso aí que está querendo fazer, né? Então, vamos deixar para fazer isso depois do pôr do sol. Aí o papai te ajuda, a gente vai fazer junto. Porque o Eterno pede para a gente descansar. Por isso que não se acende fogo. O maior significado de não se acender fogo no Shabat é esse, amado. Porque o fogo é uma explosão, é uma geração de algo novo. Tá? Então, não se gera novas ideias no Shabat. Né? No Shabat você descansa. Então, no Shabat você não programa viagens, você não pensa em novos negócios, ou como você vai ganhar mais dinheiro no teu negócio. Não, nada disso. O Shabat, a tua mente se aquieta e ela foca no Criador e na tua família. Né? O que mais, irmão Fernando? Princípios. Vamos continuar com os princípios aqui. Né? Quando a gente fala, não mata, eu falo para ele, filho, matar não é só dar um tiro em alguém. Né? Na verdade, é não assassinar. Né? A palavra é essa, não assassinar. Né? É quando você faz a coisa premeditada, e às vezes você pode matar alguém com uma palavra. Posso falar uma palavra que vai ferir a pessoa vai ficar extremamente magoada. Posso matar o sonho de alguém com uma palavra. Né? Então, não mata, né? Não rouba, filho. Sempre costumo dizer para ele, o que é nosso virá em nossas mãos. Eu digo para ele, nós vamos trabalhar, o Eterno vai nos abençoar, nós vamos conquistar, a bênção virá. Olha a promessa de Deuteronômio 28. Lê depois de Deuteronômio 28 para você. Hã? As bênçãos te alcançarão, aleluia, tá? As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quem fica correndo atrás da bênção é o ímpio. Para nós, não. O Eterno traz para nós. Nós vamos trabalhar, claro, né? E o Eterno trará essa bênção para nós. Então, não rouba, não mata, não adultera, filho. Filho, sempre digo para ele, Gabriel, 1 quilo é 1 quilo. Não é 1 quilo e 1 grama. É 1 quilo, né? Se você promete algo para alguém, tal, e você vende, né? Eu digo para ele, tá? Às vezes no comércio, se alguém diz que vai vender 1 quilo de arroz, ele tem que entregar 1 quilo de arroz, amado. A Torá é muito clara nisso aí. A Torá preza muito por esses princípios, e isso você tem que ensinar, porque ninguém vai tirar do teu filho e da tua filha isso. Ninguém vai tirar, amado. Tá? Pensa que podem tirar o carro que você vai deixar de herança para ele, casa, bens materiais, mas os princípios da Torá que você ensinar para ele, ninguém vai tirar, tá? Só se ele renunciar e escolher não seguir, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Honra, falo muito para ele. Criança, às vezes, quando fica um pouquinho mal criada, é normal. Olha, digo para ele, olha, às vezes responde um pouquinho a mãe, responde um pouquinho o pai. Olha, filho, eu pergunto para ele, você quer viver bastante sobre a face da terra? Enquanto eu falo para ele, você quer viver quanto? 100 anos? Então, tu tens que honrar o teu pai e a tua mãe. Tá? Se o pai e a mãe falam, acata, né? Mesmo que você discorde, depois você conversa, mas honra, né? Honra o pai e a mãe, respeita o pai e a mãe, né?
não se volta. E você que já tem o pai e a mãe com uma determinada idade, dê todo o amparo, né? Quando você era pequeno, eles foram o teu amparo. Agora, na velhice, você tem que ser o amparo do pai e da mãe, né? E os finalmente, né? Não dar um falso testemunho, amado. Cuida da língua. A língua é o menor órgão do corpo, mas ela pode produzir sabe? Ela pode destruir muitas coisas, meus amados. Cuidado com o que você fala, tá? Então, procura ouvir mais, falar menos. Ah, não senta na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1º, Terrilim 1º. Tá? Cuidado onde é que você senta, com quem que você se une, as conversas que você tem. Tudo isso te influencia espiritualmente, né? Eu digo para ele, filho, eu digo para ele, Gabriel, e você deve ensinar isso também aos seus filhos. Cuidado com as tuas amizades. Eu digo para ele, nem todo mundo, filho, que bate nas tuas costas é o teu amigo. Né? Eu digo, tu vai conhecer mesmo, filho, quem são os teus amigos quando você estiver passando por dificuldade, tá? Porque aí os falsos amigos vão desaparecer. Os que ficarem do teu lado é que são os teus verdadeiros amigos na tua dificuldade. Né? E por último eu digo para ele, Gabriel, não cobiça nada de ninguém, né? Às vezes criança diz, porque o meu amigo tem, porque eu não tenho. É normal, isso é normal das crianças, né? Isso é normal das crianças. Mas eu digo, filho, você não precisa cobiçar, porque tudo que é para ser seu, Deus vai te dar. Vai chegar. Você tem o sonho de ter tal brinquedo, não se preocupa. Ao seu tempo, eu digo, ao seu tempo, Deus vai te realizar. E vai realizar. E o que eu procuro também ensinar para ele é que é o seguinte, a forma de Deus abençoar um não é a forma de Deus abençoar o outro, né? Às vezes, um tem uma bola, o outro tem a bicicleta, o outro tem um outro brinquedo. Então, eu procuro ensinar isso para ele, que as bênçãos são de formas variadas. Não significa que todos têm que ter aquela bola, né? Ou todos têm que ter aquela bicicleta, né? Então, amados, eu não quero me estender muito, mas, assim, procure demonstrar esses princípios da Torá. Isso foi a preocupação de Davi, né? Deixar Salomão ciente disso, que se ele não se desviasse da Torá, a bênção estaria do lado dele, né? E a bênção é condicional. Lá de Deuteronômio está escrito assim: se tu fizeres isso, terás aquilo, né? Compete a nós, como pais, ensinar o caminho que nossos filhos deve andar, tá? Um dia nós seremos cobrados disso. Papai, mamãe, você que tá aí, ó, tá? Os filhos são herança do Senhor, sentados ao derredor da nossa mesa, né? Então, um dia o Eterno vai cobrar. Ó, eu te dei o Gabriel, né? Eu te dei o teu filho, a tua filha. Você educou, você ensinou a Torá para ele, você parou no Shabat para ensinar a Torá para ele, você conseguiu criar nele o sentimento de reverência e de respeito por mim, como você ensinou que eu era o único e verdadeiro Deus e que não há nenhum outro Deus fora de mim. Você ensinou do meu plano de salvação através do meu filho Yeshua para ele. Você ensinou, o Eterno vai nos cobrar, tá? Porque nos foi dado, tá? E aquele a quem foi dado, muito será cobrado, né? Você que está aqui nessa manhã, e todos os Shabat conosco, não pense não. Quanto mais você conhece da verdade, quanto mais luz tiver no seu entendimento a respeito da verdade, mais você vai ser cobrado, tá? Então, eu encerro a minha participação aqui, já desejando um Shabbat Shalom para todos vocês. E não esqueça, ensine os princípios da Torá para os seus filhos, que até mais tarde, quando eles forem velhos, vão ensinar para os seus netos, bisnetos, e não se desviarão do caminho. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, povo amado do meu Pai, do nosso Pai. Pessoal, belas palavras aí, principalmente porque elas são princípios da Torá, né? E assim, eu sempre falo isso também.
que a gente influencia sem falar nada, mas com nossa prática. E essa prática, esse princípio, nós aprendemos somente com o nosso Pai. E o ensino dele está através da sua palavra, né? Se a gente consegue entender, né? Eu vou repetir novamente, Esdras 7:10. Conhecer, praticar e aí ensinar. Né? Quando a gente coloca no nosso coração com sinceridade esses princípios, né, da Torá, se você ensina seus filhos a Serra Devarim, as 10 palavras, os 10 mandamentos, como princípio básico, se você vai lá em Levítico 19, por exemplo, vai quando o Eterno diz, seja santo como eu sou santo, e ele dá instruções de como ser santo. E aí você começa a praticar, você está sendo referência não só na sua casa, mas para as pessoas. Apesar de que nós não somos perfeitos, mas essa busca, essa excelência, essa perseverança em buscar praticar essa palavra. E aí a gente vai ter autoridade de ensinar apenas o que a gente pratica. Né? Em relação aos escritos hoje, quando foi dividir, né, o estudo, eu fiquei com o capítulo 20 de Tiago, de Mateus. Eu disse, tão pequenininho, o que é que eu vou falar? Só que quando a gente começa a dar uma aprofundada, a se entregar no conhecimento, e principalmente porque foi Yeshua que falou, aí vem aquele peso. Não o peso de ser ruim, mas a responsabilidade de a gente transmitir as palavras de Yeshua. Né? Mas ele conta aqui, ele vai contando parábolas, vai contando histórias, e a gente vai encaixando isso na nossa vida. Né? Como bem a gente vê, como já foi falado aqui, essa história de Yosef, que ele é um modelo, uma sombra, né? Ele é uma referência de Yeshua, é uma novela mexicana que acontece tudo na vida dele. Então, isso é muito comum na nossa vida. Né? E assim, o capítulo 20, do verso 1 ao 30 do 1 ao 16, ele está falando uma questão de negociação, de palavra. Um homem, dono de uma vinha, começa a contratar pessoas. Eles chamam lá de 6 horas da manhã, depois chamam um grupo de 9 e contratam. Vou te dar um denário, vou te dar a moeda de um dia, vou te fazer, vamos contratar esse valor. E foi aceito e foram contratados. Ali começou o trabalho. E lá para o meio dele contrata mais pessoas, às 3 da tarde mais outras, e por fim, às 5 da tarde, ele contrata o último grupo. E às 6 da tarde, ele vem, chama o pessoal e diz, traz o último para que eu pague. E ele paga lá um denário, à medida de que ele contratou lá com o primeiro. E talvez as pessoas tenham se surpreendido, os outros trabalhadores. Eu estou aqui desde cedo, peguei o sol quente, trabalhei exaustivamente, e ele recebeu a mesma coisa que eu, né? E ele fez isso com que trabalhou, com que pegou às 3 da tarde e ao meio-dia e pagou a mesma quantia. Até que quando chegou naqueles primeiros contratados, aí eles reclamaram. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso conosco? Por que essa injustiça? Né? Nós tivemos um trabalho pesado, pegamos o sol quente, e esses últimos só trabalharam 1 hora e ganharam a mesma coisa que nós. E aí o dono responde, por que vocês me daram? Porventura eu fui injusto com vocês? Porque o que eu contratei eu lhe paguei, eu agi com injustiça. Agora com estes outros, se eu quero ser bom com eles, né? Você vai achar ruim essa minha bondade, essa minha generosidade, né? E começa, né? Esse questionamento. E ele fala o seguinte: os últimos, bem conhecido esse verso, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mas quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, o que a gente consegue enxergar, né? O Eterno, na sua grandeza, misericórdia, sabedoria e amor, né? Sua reza, sua renda. O que ele nos dá? Né? Ele nos dá, a vontade dele é que nós tenhamos acesso ao reino, independente da época que nós chegamos. Uns chegaram bem antes e outros chegaram agora. Mas o Eterno ele não vai fazer exceção. Ele vai dar o talento, né, para que a gente cumpra o propósito dele, para que a gente seja útil no reino. E não importa se nós cheguemos antes ou se chegamos agora.
ele nos quer nesse reino, né? E muitos se preocupam, porque eu já fiz isso, eu já trabalhei para o reino, eu já fiz missões, já fiz obras, já fiz isso e aquilo, e esse aí chegou agora e já tem o mesmo pagamento que eu. Ou seja, aí falta humildade, né? E um princípio da Torá, né, é humildade. É você estar diante do Eterno de forma humilde, pronto para servir. Né? Fica essa lição de não julgar, de não fazer acepção de pessoas. Pelo contrário, nós estamos no reino para servir. Né? Essa é a nossa missão. E Yeshua bem disse, melhor é servir do que ser servido. Né? Eu não me recordo bem, eu separei aqui, deixa eu ver, que eu vou falar já já. A questão de servir. Né? As pessoas hoje buscam muito ser servidas, né? Principalmente líderes de congregação. Né? Nós, o dom que Deus nos deu, que nos otorgou, é para que nós possamos servir aquele que tem um dom que sirva como se fizesse para o eterno. Né? Entendendo o que Yeshua fez, o que Yeshua praticou, como ele fez, né? Mas com autoridade, com influência, sendo ele quem é, né? Porque ele vive, e ainda assim ele nos passa essa missão todos os dias de nós sermos ternos, bons e fiéis, de nós pegarmos esse talento, de nós pegarmos qualquer tempo, mas é a gente ser útil, ser frutífero, como Efraim. Né? No segundo momento, enquanto Yeshua estava subindo a Jerusalém, eu não vou me adentrar nesse verso, nessa passagem, mas é interessante que na Escritura você nunca vai achar o nome descer para Jerusalém. Sempre, por mais que ela esteja geograficamente abaixo de alguma cidade, de algum local, quando se vai a Jerusalém, sempre você vai subir. Né? E Jerusalém é uma cidade de elevação, nunca de queda, de descida. Né? Então, mas isso é um outro estudo, bem mais profundo, se a gente for analisar esse ponto. Né? E a partir do verso 20 tem a história dos filhos de Zebedeu, Zabdai, Zebedeu. Né? Quando a mulher de Zebedeu diz, Senhor, Yeshua, quando o Senhor se torna rei, aqui no verso 21, prometa-me que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos se sentarão, um à sua direita e outro à sua esquerda. O que a gente vê hoje é muita gente querendo aparecer, querendo honras, querendo glórias, né? Como a gente vê isso aí. Um exemplo bem prático, bem visível, que as pessoas fazem obras de caridade, obras de tzedakah, e ajuda o próximo, e estão lá postando fotos, estão botando nas redes, estão aparecendo para dizer, eu sou bonzinho, eu faço a obra. Quando bem Yeshua nos ensina que tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Né? Então, quando a gente faz para o eterno. A gente retribui a nossa oferta, a nossa tzedakah, a nossa caridade, a nossa bondade ao eterno. A partir daí, alguém vai ser beneficiado, alguém vai ganhar essa bênção. Né? E Yeshua retruca, né? Ele ensina, você não sabe o que estão pedindo. Acaso podem beber do cálice que eu vou beber? Né? Eles disseram, podemos. E Yeshua disse, sim, vocês beberão. Todavia, a sentar-se na minha esquerda ou direita, nem eu sei. Essa escolha cabe ao Pai. Né? Então, assim, muita gente quer estar lá à frente, se mostrando com a sua aparência, com a sua imagem sendo exposta, mas para quê? Não no caráter de humildade, né? Mas para quê? Para dizer, eu sou cara, eu sou isso, eu sou fulano, eu sou beltrano, usando títulos e cargos que às vezes nem na escritura tem, né? Ou seja, o sistema ele vai bolar estratégias para tornar você aparentemente importante com fundamentos que sequer existem nas escrituras, principalmente cargos e títulos, né? E Yeshua lá no finalzinho ele vai dizer o seguinte: ao contrário, quem quiser se tornar líder deverá servir. Essa é a função do líder, servir. E quem quiser ser o primeiro deve ser escravo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ou seja, se nós queremos ser iguais a Yeshua, se nós queremos imitar Yeshua, que nós sejamos humildes para servir, mas não com o coração duro, né? Não com dura cerviz, mas com o coração humilde, pronto a realmente fazer a vontade do Pai. Né? Tá aqui, 1 Pedro 4,9 diz assim, do 9 eu vou ler isso aqui, que é bem pertinente. Do 9 ao 11 diz o seguinte: recebam uns aos outros em suas casas sem reclamação, pelo fato de cada um ter recebido um dom espiritual. Deve usá-lo para servir aos outros, como bons administradores da graça multiforme de Deus. Se alguém fala, que fale as palavras de Deus. Se alguém serve, que o faça na força suprida pelo Eterno, para que em tudo o Eterno seja glorificado mediante Yeshua, o Mashiach. Né? Ou seja, se nós temos um talento, se nós temos dons espirituais, e se esses dons sejam para servir, aqui nós temos professores, né, que estão servindo no dom de ensinar, né? E nosso maior exemplo é Yeshua, como nosso mestre nos ensinou, tanto com palavras quanto com práticas, para realmente nós aprendermos o que é servir, né? No último momento, os cegos de Jericó, os cegos de Jericó. Yeshua vinha passando e tinham 2 cegos no caminho e sabiam e perguntaram: quem vem aí? Disseram: Yeshua. E eles, no momento de prontidão, disseram: Yeshua, ben Davi, Yeshua, filho de Davi. Ou seja, os cegos estavam reconhecendo, né? Vai Omeira na Yeshua, ben Davi, amém. E clamavam: por favor, Yeshua, filho de Davi, eis-me aqui. Yeshua ben Davi, Lahem Malai, Yeshua ben Davi, tem misericórdia. Ou seja, os cegos eles estavam não só querendo cura, não só a cura física, eles estavam reconhecendo o Mashiach, o filho de Davi. Eles, apesar de cegos, eles estavam vendo que muitas pessoas, muitos religiosos da época, não estavam vendo, que ali tratava do Messias. Porque Yeshua ben Davi, Yeshua filho de Davi, é um título. E esse título é do Messias, é aquele que vem em nome da terra. Né? Então, assim, eles estavam reconhecendo ali um rei, aquele que não via fisicamente, ele estava reconhecendo um rei, o Messias, o enviado, aquele da promessa. Eles não viam se era Yeshua ben Yosef, se era humilde, não via se era um rei, com toda a pompa de um rei, o ben Davi, como um rei cheio de pompa majestosa da realeza. Eles eram cegos fisicamente, mas no seu interior eles entendiam aquela mensagem, que não importa se fosse um homem simples ou um homem com aparência boa, mas o que eles iam? A mensagem, a palavra de humildade, a palavra da verdade, o ouvir as testemunhas que falavam e viram seus feitos, né? E os cegos viram. Né? Lá em Mateus 12, os fariseus diziam: esse era o filho de Beelzebub, né? Porque, além de serem mestres instruídos na Torá, além de fazerem parte do Sinédrio, uma grande parte de fazer essa rejeição, eles não viam. Eles conheciam as Escrituras, conheciam a Torá, conheciam os profetas, conheciam os escritos, mas eram cegos. Não queriam enxergar. Como hoje nós vemos líderes que são cegos guiando outros cegos, levando-os a um buraco. Conhecem as Escrituras, mas não querem praticar, porque servem a si mesmos, servem a seus egos, a seu querer, né? Ou seja, a palavra fica de lado, né? Ou seja, quando a profecia, quando Yeshua vem, interessante que lá acho que tá na Torá, acho que é 49, quando ele fala de mantimento sólido, ele tem a profecia lá, que ele fala aquele que é Shiló, que é uma referência a Yeshua, né? Shiló, o Mashiach é aquele que vem no tempo certo, aquele que vem ocupar seu lugar, né? E a Escritura fala que
nós temos que estar com esses olhos atentos, né? Lá em Apocalipse, você vai ver a fala no mesmo verso, 4 e 5, se eu não me engano, Apocalipse 5, 4 e 5. Ele vai falar, esse é o leão da tribo de Judá, da tribo de Yehuda, né? Ben Davi. Mas lá na frente ele fala, cordeiro morto, é bem Yosef, aquele, né, que veio simples, veio humilde, mas mesmo assim trata-se da mesma figura, né? Aquele que vem redimir, aquele que vem nos resgatar, né? E aí tem a questão de genealogia, essa questão da promessa, o que se cumpre em Yeshua, e aí é muito, muito assunto, a gente já não vai mais tratar. Mas que fique a mensagem, né? Gênesis 49, 22, só para finalizar. Na bênção de Yosef, diz assim, Yosef é uma árvore frondosa, frutífera, plantada à beira de uma das fontes das águas puras. Uma grande árvore que dá muitos frutos. Essa é a referência de Yeshua. Cujos galhos avançam por sobre o muro. Ou seja, a palavra de Yeshua, ela é ilimitada. Ela sai de Jerusalém, ela sai de Israel, e ela é abundantemente para todos. É isso que Yeshua veio fazer, essa abertura. Amém, meus amados? Fica a mensagem para o próximo professor. Shalom. Quanto conteúdo, hein? Shabbat Shalom a todos. Vamos lá. Monte das Oliveiras, a entrada triunfal, né? Aqui, Yeshua, ao entrar, ele cumpre a profecia, né? Entrando, montando aí uma cria de jumenta, um jumentinho. Ele vai entrar em Jerusalém, só que qual é o rei que entra montado em um jumento, né? Um rei que quer mostrar humildade. Então, a palavra humildade está na Paraxá constantemente, né? Todos os professores citaram indireta ou diretamente, né? Então, creio que essa seja a mensagem central, né? Então, Monte das Oliveiras é uma colina que ficava meio quilômetro a leste de Jerusalém, separada do local do templo pelo Vale de Kidron, né? Então, era chamada de Casa de Figos Verdes, né? Betfage. Beit Ania, Casa dos Pobres, Betânia, né? Era vilas em sua parte, no versículo 17. Parte sul ao longo da estrada que levava a Jericó. Monte das Oliveiras é onde o show subia ao céu, né? O Monte das Oliveiras subia ao céu, para onde ele iria retornar a sua vinda, né? Então, o que acontece? No versículo 2 ao 7, a chave dessa passagem é a citação do Tanar. Então, tem muita coisa aqui. Por exemplo, no texto que o Victor falou, né? Na passagem 17 ao 19, ele vai falar, deixar bem claro, que existe ressurreição e não reencarnação. Eu não poderia deixar de falar isso aqui. Bereshit 48, 19, ele fala Melor Hagoim, plenitude dos gentios. O quê? Na Paraxá está falando isso? Sim, em hebraico, né? Melor Hagoim, plenitude dos gentios. Olha só. Então tá lá em hebraico, tesouros do hebraico, que ele revela, né? Depois nos comentários posso comentar mais alguma coisa. Então, ele subiu ao céu, né? O Monte das Oliveiras é onde ele subiu e vai retornar, né? Então, vamos lá. A chave da passagem do 2 ao 7 é o versículo 5, né? Que é citado a duas passagens do Taná. Yeshayahu 62:11, que é Isaías 62:11, e Zacarias, né? 9:9. A passagem inclui as linhas: Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação. Eis com ele, aponta uma pessoa, vem o seu galardão e a sua obra diante dele, singular. A palavra para a salvação aqui é Yesha, bem parecido, idêntica à palavra do nome do Messias, Yeshua, né? Siló é um dos nomes apontados pelos rabinos, né, como do Messias também. Então, é certa a palavra a opcional letra Vav. Porém, os escritos mais antigos, né,
Inclusive, a Septuaginta trabalhou muito em cima da palavra Yeshua sem o Vav, né? E não com o Vav. Mais um representante divino, né? Então, veja, além disso, Isaías descreve essa Yesha como uma pessoa e não apenas qualquer pessoa, mas um representante com essência divina, não Deus, mas com a essência divina, uma vez que essa pessoa que é salvação precisa ter a essência de Deus. Então, precisa sair do eterno, né? E é o que Yeshua fala, eu vim do eterno, eu vim de Deus, né? Então, ele fala muito isso. Traduções em português, incluindo as judaicas, usam palavras maiúsculas nos pronomes seu e dele, né? Reconhecendo o eterno. Alguém pode até dizer que nesse versículo de Isaías, escrito 700 anos antes do nascimento de Yeshua, refere-se a ele em seu aspecto divino pelo nome. Olha só. Alegra-te muito, ó filha de Sião, eis que o teu rei virá a ti, justo, tzadik e salvo, santo, né? Santo, pobre e montado sobre um jumentinho, filho de jumenta, né? Então, veja, sobre um jovem jumentinho, filho de jumenta, pela combinação desses dois versículos, Mateus dá uma dica, ou seja, um remes, uma interpretação em outro nível de interpretação. É uma dica sobre o fato de que Deus, a salvação de Israel, o rei messiânico representante de Deus, né, e Yeshua de Nazaré são um em concordância, e é o que Yohanan vai falar também, né? Como Yeshua sente que o Eterno sente, o que ele sente e faz a vontade do Eterno é um representante com essência divina, ou seja, um Elohim, uma autoridade, um juiz, né? Então, ele sente a essência do Eterno, ele sente a vontade do Eterno, ele tem essa inspiração vinda do Eterno. Ele dá também as dicas sobre as duas vindas do Mashiach. A diferença é que, montado no jumentinho, primeira vinda, né? Ele vem cavalgando humilde em um animal de carga, pronto para realizar a obra diante dele, humilde, refletindo a primeira vinda de Yeshua, né? Em sua segunda vinda, ele virá sobre um cavalo, Apocalipse, né? Vamos dizer assim, um alazão, né? Que é um cavalo mais bonito que falam, né? Que existe. Apocalipse 19, 11, como é digno de um rei, ele retornará, como bem Davi, aleluia, e vitorioso, como rei governante, recompensando os fiéis. Aí ele chega no templo, e aqui podemos ver o papel do Messias. Agora eu me pergunto, se hoje ele estivesse nos templos de hoje, o que ele faria? O que ele purificaria? Daria um trabalhinho, né? Então, vejam, ele se tivesse, versículo 13, está conectado com Isaías 56, 7. Esses eu trarei ao meu santo monte, lhe darei a alegria em minha casa de oração será chamada casa de oração, tá vendo? É porque muitos se acostumaram a estudar só pela Brit Hadashah. Aí, quando a gente pega a conexão da Brit Hadashah, que mesmo as Bíblias gentílicas apontam a passagem, e a gente criasse esse hábito, viria a enxergar essa plenitude. Da onde é que Yeshua tirou essa fala? Tudo que Yeshua, como Morevito e os demais Morim falaram, tem uma profundidade. Não é algo que ele falou, eu vou soltar aqui só para ficar bonito. Não, Yeshua não tem esse caráter. É algo profundo, profético. Então, seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não é? Aí eles criaram esse muro que o Morevito falou, né? E que está lá na Paraxá. Né? Os galhos de Yosef passariam por cima do muro para alcançar os gentios, mas haveria oposição, teria um muro, né? E aqui ele fala de novo, é para todos os povos, mas você não via isso, não pode colocar dentro do templo, não pode colocar isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, e colocar dificuldades para ele. Jeremias 7, 11
esse templo que leva o seu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara Adonai. Então, Adonai está vendo o que estão fazendo nessa separação aí. Então, qual é o papel dos judeus? Sempre permanece, a missão o Eterno não tirou, aproximar os gentios do Eterno. Aí o Eterno faz, vocês não querem? Pois eu vou colocar os últimos como o primeiro a reconhecer. Ele, o Eterno mesmo, fez. Então você veja, lá tem base em Ezequiel que ele diz, eu vou apacentar as minhas ovelhas, eu vou trazer minhas ovelhas, porque vocês não estão sendo bons pastores. Pastores é líderes. Vocês não estão sendo, nesse momento que eu estou falando lá, eles não estavam fazendo isso, mas Israel está despertando. Né? Através do quê, amados? Ciúme. Quando um gentio que não tem tribo, não tem nada, não tem, sabe, sangue judeu, ele pratica a Torá, é acima de um bineano, sim, em questão de dignidade. Eu quero, reconheço, eu quero praticar. Não é questão de sangue judeu, não é questão de tribo. Eu quero. Né? Se você faz um exame, que hoje tem, né? Você faz um exame e comprova que você não tem nada de judeu. E você vai dizer assim, então eu vou praticar a Torá. Você perdeu aquela característica, né, de discípulo de Yeshua. Mas se você diz, não me interessa, eu vou continuar praticando porque é o certo, é a vontade, eu quero agradar o Eterno, você fica acima de um bineano sim. Por quê? O bineano sim já tem essa inclinação. Hoje é difícil você dizer quem é um bineano sim, com todas as características. Tem que comprovar a árvore genealógica. Né? Então, Yeshua, no mesmo tempo, ele vai e começa a efetuar curas. Né? E as crianças começam a gritar, liberta-nos, filho de Davi. Ou seja, é o rei Messias. Aí os líderes furiosos repreenderam Yeshua. Ele respondeu com a seguinte passagem, confirmando que ele é o Mashiach. Ainda embora não tinha vindo como Ben Davi. Ele estava como Ben Yosef aqui na situação. Mas ele já disse, mas virá. Salmo Terrilim 118, 25. Salva-nos, Senhor. Hosanna, né? Então, imploramos, faze-nos prosperar, liberta-nos, né? Senhor, nós suplicamos. E Salmo 8:3, nas Bíblias cristãs, Salmo 8:2. Dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar os inimigos que buscam vingança. Aí ele pergunta, me diga uma coisa, de quem vai sair o perfeito louvor? Não é do lábio das crianças? Então pronto, deixa eles falarem. A figueira sem fruto. Tá aqui, eu estou resumindo aqui, porque tem muita coisa que você pode tirar dessa figueira sem fruto. Primeiro fruto é o figo, né? Foi o que fizeram folhas de figueira. Mas aqui Yeshua olha uma figueira para ser vista e cobrado os frutos, que muitas vezes, quando eu li essa passagem, sem o conhecimento judaico, sem nada, sem o conhecimento da planta, não entendia porque ele foi tão rigoroso. Mas porque tem folha, quer dizer que tem que já dar sinais do fruto. Então, se tem folha, a figueira ela fica seca, sem folha, né? Eu digo só os galhos, quando não está na época, cai as folhas todas. E não tem fruto. Então, Yeshua não veria a figueira. Mas como ele viu, ele chegou e disse, então tem fruto. Pelo menos os sinaizinhos dos primeiros frutos, o tipo de planta já daria. E ele chega lá e não tem fruto, só tinha folhas. Aí ele carrega aqui uma promessa de frutos. Então Yeshua ensina com isso que tanto aos judeus quanto aos não judeus, Yeshua espera que podemos dar fruto. Atitudes de justiça e amor são os frutos, certo? O
Provérbios 27, 18 diz: quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. Ele cuida da figueira? Sim. Então, como ela não deu, a parte dela ela não cumpriu, ela foi amaldiçoada e secou. E quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Então, você quer ser honrado? Trate bem ao Senhor da vinha, né? Tanto o Eterno como o Mashiach. A autoridade de Yeshua e a imersão de Yohanan. Quem te deu a esmirrar para fazer essas coisas? Quem te deu a imposição das mãos, a autoridade? Né? Então, essa parte de esmirrar era passagem de cargo. Na congregação do Morevito, faz dessa forma. Já é estilo judaico aí. Nesse ponto é estilo judaico. Não tem o que dizer. Certo? Então, impõe as mãos. Aí as pessoas dizem, mas não desceu o óleo. Mas você já tem o cargo. Mas por que o óleo? Porque você pode fazer o quê? Em 2 etapas, não tem problema. Mas a questão é que na primeira já é um reconhecimento do que o Eterno já fez. Né? Então, o Yohanan testifica forte contra o batismo, né? Testifica forte. Então, Yeshua responde com outra pergunta, que é um sinal de sabedoria. As pessoas dizem, não, é falta de educação você responder com outra pergunta, mas Yeshua fazia isso direto. Né? Então, é falta de educação? Não. Ah, mas é falta de inteligência. Teve uma pessoa que disse isso para mim. É falta de inteligência você responder com outra pergunta. O Vitor até conhece. Eu não vou dizer o nome aqui. Mas disseram isso para mim. Eu comentei com o Vitor. Então, veja. A nossa amiga lá, ela estava errada. E Yeshua faz isso direto, né? Eu vou fazer outra pergunta. Aí vocês me responderem e pronto. Então, não é falta de inteligência. É sinal de sabedoria. A última passagem aqui, da minha parte, é do versículo 33 ao 46, quando Yeshua fala que o reino de Deus será tirado de vocês. No verso 43, ele não está falando que os judeus serão substituídos. Vocês podem prestar atenção nesses versículos que eu dou a vocês, é por causa das interpretações antissemitas. Eu passo muito isso para vocês, para que vocês saibam refutar, né? Teve uma irmãzinha aqui que falou que ela é novinha na Torá, né? No caminho, Nusas, né? Se não me engano, foi a Nusas. Ela disse, não, estou iniciando e tal. Pronto. É bom saber desses textos aqui, que alguns cristãos pegam e interpretam errado. Não é culpa deles, eles aprenderam errado. Então, vejam, ele não está falando de judeus serem substituídos pelos cristãos, mas é um dos textos que fala da doutrina da substituição. Mesmo quando não aparece a palavra substituir, não aparece nesse texto a palavra substituir. Mas a ideia aqui é que os judeus que não fizerem a vontade do Eterno perderão a oportunidade no governo futuro do Messias. Os próprios judeus dizem isso. Olha, se você não faz a vontade do Eterno, você perde o mundo futuro. Então, ele está dizendo isso. Se vocês não obedecerem o Eterno, perderão o mundo futuro. E aí ele dá outra citação no Salmo 118, versículo 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, ou seja, principal. E isso vem do Senhor. É algo maravilhoso para nós. E aí, a partir de agora, eu já posso dizer, Hazak, Hazak, bendito Hazak. Estamos aí para os comentários. Né, pessoal? É isso aí. Então, terminamos mais esse ciclo, né? Os comentários agora, a primeira parte foi por minha conta. O Rocha lembrou bem, né? Esse ponto de Hazak, né? Sejamos fortes, seguimos fortes e sejamos fortalecidos, né? É um ponto importante, é o fechamento de todo o livro da Torá, a gente faz né? A gente diz essas palavras. E aproveitando esse ponto, né? Seguir forte, seguir fortalecido, enquanto o Wallace estava falando, eu estava lembrando de algo, assim, motiva muito, né? Motiva muito a gente, toca muito, porque, assim, o Rocha tocou em pontos interessantes, né? Tanto a questão de não poder se guiar só pela Brit Hadashah,
né? Todos os pontos da Escritura são importantes, mas para você entender a Brit Hadashah, você precisa do Taná. A gente precisa da Torá, precisa dos profetas, né? Precisa para poder entender quem é Yeshua, né? Hoje, por exemplo, nós vimos aí na nossa paraxá as bênçãos que Jacó deu para os filhos dele, as bênçãos que ele deixou para os filhos. Nas bênçãos de Judá, é dito ali que o cetro, o bastão da governança, vai estar sempre com Judá, né? Nós precisamos entender, porque para isso por isso é importante para que você compreenda por que Yeshua teria que vir de Judá, né? Por que Yeshua teria que ser descendente de Judá? Então, assim, isso é importante, e a gente se esforçar para estar guardando os mandamentos é importante, né? E nos motiva a pensar no seguinte, pessoal, para nós, né, a gente já falou várias vezes aqui, que o Eterno reconhece o nosso esforço, né? Nosso esforço, mesmo que você não consiga fazer isso perfeitamente. E, assim, o Rocha tocou num ponto muito importante, que essa questão de, mesmo não sendo judeu, mesmo não estando em Israel, né, mesmo sendo considerado gentil, a gente está aqui, a gente se esforça, a gente faz o melhor que pode. E, amados, pensa no quanto isso alegra o coração do Criador. Né? Mesmo sendo difícil, muitas vezes, mesmo sendo mais difícil para nós, às vezes, a gente faz esse esforço. Porque para nós não é fácil, às vezes, por exemplo, guardar o Shabat. Não é fácil. Poxa, estando aqui, vivendo no Brasil, às vezes você fala isso para as pessoas até debocham de você. Às vezes é difícil você encontrar um emprego que te dê liberdade para estar guardando o Shabat. Percebe? Então, assim, é difícil. Seria mais fácil ter nascido lá em Israel? Seria mais fácil ter nascido num local onde todas as pessoas fazem isso? Então, você seria visto como errado por não fazer. Você seria criticado se não estivesse fazendo. Mas aqui, às vezes, você é criticado por fazer, percebe? Então, assim, para nós, muitas vezes, é mais difícil. Mas você não tem que pensar na dificuldade. Pensa no quanto isso alegra o coração de Deus. Mesmo sendo mais difícil, mesmo sendo mais complicado, mas a gente está se esforçando, está se dedicando e fazendo cada vez melhor, um passinho de cada vez, um pouco de cada vez, né? É esse esforço. Pode ter certeza que isso alegra demais o coração do Criador, né? E é isso, amados. Essa é a minha parte. Bom, falando ali da parte da figueira, né, dos escritos nazarenos ali citado pelo Roche Wallace, né, existe N tipologia naquilo ali, naquela passagem, mas entre muitas, né, a figueira tipifica Israel e Yeshua está encontrando uma árvore que tem aparência de figueira, né, mas sem fruto de figueira. Ou seja, Israel estava aparentemente guardando a Torá, mas não estava guardando a Torá. Não entenderam o motivo da sua visitação. O próprio Yeshua disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes quis eu unir vocês como a galinha une os pintainhos, né? Ou seja, eles tinham aparência, mas eles não viviam como se deveria viver a Torá. Não havia fruto, né? Trazendo isso para nós nos dias de hoje. Muita gente na formalidade, aparência de crente, aparência, não é verdade? Tem barba de crente, tem gravata de crente, tem roupa de crente, tem talite, tem tudo, mas não guarda os mitzvot, não guarda as regras alimentares, né? Não faz techuvá, não teve um encontro. Então, que a figueira dê fruto, porque lembrando aquilo que Ohanan disse, toda árvore que não for cortada, que não der fruto, será cortada e lançada no fogo. Pense nisso, meu amado. O que você tem feito com o conhecimento que você tem recebido aqui no Catuve? São palavras profundas, são professores profundos, mas isso não pode ser um motivo só para massagear o teu ego. Oh, que coisa linda, que profundidade, que beleza. Olha, aprendi mais uma. Mas não basta aprender. Nós temos que colocar em prática. Nós temos que viver o que os rochas estão ensinando aqui. A árvore tem que dar fruto, porque se não der fruto, ela vai secar. Fernanda. Shalom, meus amados. Amados, é muito interessante que os trabalhadores que chegaram primeiro, os que começaram de manhã, é a casa de Judá, né? Eles estão guardando a Torá ao longo de muitos anos, né? Nós chegamos por último,
né? Nós chegamos por último. Nós somos esses efraimitas, que é o arrependido que volta para casa, né? E que é engraçado, porque o pai, ele começa a pagar os que chegam por último, por isso que os últimos são chamados primeiro. Então, ou seja, nós chegamos por últimos, estamos levando a mensagem da verdade e já recebemos a recompensa, a herança, através de Yeshua, né? Porque recebemos a herança através dele. Então, fomos pagos primeiro. E aí os que começaram de manhã vão reclamar, porque vão dizer que vão receber o mesmo salário que nós que chegamos depois. Mas, amados, isso é normal, tá? Porque os da casa de Judá, eles vão ser o último a entender a mensagem. Por que eles foram chamados primeiro, mas entram por último? Porque eles têm que ainda ser despertados em relação ao testemunho de Yeshua, tá? Então, veja, aí está o mistério por que se cruza. E que no final vai descruzar. Veja, eles receberam primeiro a Torá, mas não tem o testemunho de Yeshua. Nós recebemos primeiro o testemunho de Yeshua, ainda, porque ainda, mesmo que ele vestido como romano, recebemos o testemunho dele, aceitamos ele como filho, salvador, mas não tínhamos a Torá. Para quê? No final, vai descruzar os braços, entendeu? E aí o que vai acontecer? Os que estão de casa vão dizer assim, o que é esse povo? O que Judá vai dizer? Judá vai dizer, mas o que esse povo aí está usando talit, fazendo as orações, comendo caché, guardando o Shabat? Que povo é esse? Vai gerar ciúmes, igual o filho que ficou em casa. Eu fiquei contigo ao longo de todos esses anos, ele disse para o pai, guardando os teus mandamentos. Leia hoje à tarde, por favor, no final, hoje à tarde, no Shabat, leia a parábola do filho pródigo, você vai ver isso, que o filho que fica em casa, ele diz, eu guardei os teus mandamentos e tu nunca me desse nenhum novilho para comemorar com os meus amigos. Né? Ele disse, não se entristeça, porque o meu filho estava perdido e ele voltou para casa. Somos nós, amados. E nós não precisamos nem pagar pedágio por Judá, nós vamos direto ao Pai, pelo novo e vivo caminho que Yeshua abriu para nós. Né? Vinde benditos de meu Pai. Ele fez isso por nós, amados. Nós temos que entender. Eu sei que é difícil, é difícil, mas isso é que é o favor imerecido. Né? Ele cumpriu, e por isso que a Torá se planifica nele, porque ele cumpriu todo o sistema da lei sacrificial para abrir esse novo e vivo caminho. Né? Para que a gente vá direto ao Pai e agora, recebendo essa salvação, a gente possa ser livre para cumprir verdadeiramente a Torá na nossa vida. Amém? Amém! Que maravilha! Eu lembrei agora que quando a gente está estudando a Torá, aí minha filha diz assim, papai, Yeshua é show! Porque Yeshua é demais. Aí a gente fica feliz, eu estou aqui todo, eu não sei nem o que falar mais. Mas assim, quando o Fernando falou aí de descruzar as mãos, a gente vai ver que é a mão direita do Eterno, que vai abençoar. Acho que é o Salmo 118, 25, que é a nossa mão, ó. Yud, Shin, Vav, Shin, Vaviai, né? Tem uma profecia aí da mão direita, que é o escudo. É muito lindo, rapaz, não sei nem o que dizer mais. E quem vai receber essa bênção é o primogênito. É o nosso irmão primogênito, ele que vai reinar para nós. Ele que vai conduzir, né? E está lá escrito que o Eterno cegou-lhe os olhos. E Yehuda, Judá, está cego, não quer enxergar Yeshua. Né? E aqui, eu estava vendo aqui no capítulo 23, no último verso do capítulo 23 de Matitiahu, ele fala, ai de vós, aí no último capítulo ele diz, eu digo a vocês que não me verão mais até que digam Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que vem em nome de Adonai. Então, enquanto Israel, né, enquanto Judá não abrir os olhos, né, Yeshua não vem. Aí o que é que eu digo sempre aqui? O Judá precisa conhecer a Brit Hadashah, precisa conhecer Yeshua. E o cristianismo precisa conhecer a Torá. Está faltando. Então, tem que haver essa ligação. Não adianta falar e não praticar. Não adianta falar e buscar. Eu sou isso. Não, meu irmão. Para tu entrar lá na cidade, no reino celestial,
Cada porta vai ter um mala, um anjo lá, e vai ter o nome de cada tribo. Você tem que ser de uma tribo, né? Da mesma forma, se Judá não reconhecer Yeshua, Yeshua é o único caminho que vai levar, então também não entra. Então nós temos essa prerrogativa, esse privilégio de nascermos numa geração que ainda, como o irmão Fernando disse, ainda que Yeshua esteja lá com a capa de Roma, nós conhecemos ele. E nós também temos o prazer de entender, ó, essa Torá é minha, esse é o ensino do nosso Pai. Então a gente não tem esse problema. Agora a gente tem que se manter e buscar. O irmão Jimmy falou aí perfeitamente. Não adianta, nós não somos aqui experts, nós somos seres humanos buscando partilhar essa palavra com humildade, com simplicidade, às vezes com mais profundidade. Mas vocês, tanto para mim, isso serve primeiramente para nós, para cada um. Mas vocês não sejam só um ensino bonito, aprendi, vou aumentar o meu livro de estudo. Não, é pôr em prática. Não pode pôr tudo, faz um propósito de uma prática, eu vou fazer isso. Mas a mensagem que é dita aqui não pode ser em vão, não pode ser só ouvir, né? A gente não pode ser cego, a gente tem que ver com os olhos espirituais, com os olhos da prática, que é isso que eu até disse agrada. Amém, meus amados? Isso aí. Yeshua é show. Yeshua é show. Muito bem. Isso é o que eu quero dizer. Quando muitas das vezes eu digo, olha, o gentio, e eu vejo dificuldades em ambas as partes, né? Na parte dos judeus, quando eu converso com eles, eu vejo que eles botam como empecilho, eu disse, eu vou ser cristão, lendo o Novo Testamento? Entendeu? Aí tem essa dificuldade no raciocínio. Tenho que abandonar a Torá? Não, você vai continuar praticando a Torá. Qual é o problema de você ler? Começa a ler. Aí eles começam a ler, alguns, e são curiosos, alguns ficam na defensiva. Mas com relação aos cristãos, também tem da defensiva. Eu vou ter que praticar os 613 mitzvot? Aí eu digo, 613 não. Tem leis de sacerdote, tem leis de mulher, tem leis de solteiro, tem leis de soldado, tem leis de rei, certo? Então você tem que pegar aquilo que lhe cabe, né? Isso aí a gente já falou aqui, mas como o aparato é muito grande, né? Aí eu e o Fernando e os demais Morim ainda não fez esse vídeo. Mas por quê? Porque requer separar cada mandamento, cada coisa, para a gente poder fazer isso daí. Então tem essa defensiva, principalmente a circuncisão, quando alguns dizem assim, não, mas na nova aliança não precisa circuncidar. Eu disse, não é na nova aliança. A Torá diz que não precisa. Você foi circuncidado no coração. É por isso que Paulo diz, olha, venha, como você foi chamado, venha. Você está sem ser circuncidado, não se circuncide, pronto. Agora, se ele diz, se circuncidar, não peca. Ou seja, uma coisa não cancela a outra. O problema é chegar e dizer, eu vou fazer uma festa de primícia fora da festa de primícia, eu vou fazer uma festa de Shavuot fora da festa de Shavuot, sem os princípios da Torá, pegando um jeito de remendar, né? Aí não dá. É pegar também e dizer, o batismo foi trocado pela Brit Milá, e a Brit Milá foi trocado pelo batismo, e faz esse emaranhado. Quando vai entrar na cabeça do povo, fica aquela bagunça. Então, não é assim, é do jeito que está ali, mas tem mandamentos para pessoas que não são judeus e tem mandamentos para os judeus, né? E é isso que vai unir para descruzar os braços, né? Muitas das vezes tem sido discutido o recipiente. O recipiente é você, tem que ser colocado a Torá, né? Aí o Messias, eles rejeitaram, veio para as nações. Eles têm que pagar um preço do filho primogênito para resgatar o filho primogênito para voltar agora para lá. Eles têm o recipiente, que é a Torá, né? Mas falta a luz, que é o Mashiach. Então, tem isso daí para acontecer. E isso está acontecendo, eu sou testemunho, tanto um despertamento da parte dos cristãos, que tem uma ascendência judaica e não também, está despertando para eu quero praticar a Torá, eu quero agradar a Deus, porque todos querem.
mas também tem um despertamento da parte dos judeus, inclusive ortodoxos, estão já abrindo, tirando a venda, já estão começando a tirar a pontinha da venda já e dizendo, é mesmo, ele cumpriu, né? E mesmo nos escritos, Zorra, Talmud, fala que o Mashiach vem 2 vezes, né? E tem que ser o mesmo, não é à toa que tem isso daí. Então, muitas das vezes, cuidado, porque uns querem contar com sua falta de conhecimento. Então, falta de conhecimento aqui nesse canal, você não vai ter, tá bom? Então, humildade é o que eu vi do início ao final dessa paraxá. Tenha humildade na hora de aprender, tenha humildade na hora de ensinar. Ninguém repreende o outro porque está querendo rebaixar o outro, mas sim para aprumar ele num determinado ponto para que ele seja conduzido de acordo com a vontade do Eterno. Amém. Então, Amém. meus amados. Vamos A oração, né? Benção Essa arônica. benção arônica, então, fica com o Jim. Amém. E a oração. Ivahereha Adonai veis merecha, Iher Adonai panavelecha virkuneca, Issa Adonai panavelecha, vayasem lecha shalom. Pai Santo, bendito seja o teu nome, meu Deus. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por mais um estudo, por mais um Shabat tão abençoado, meu Pai. Por ter a oportunidade de começar esse dia aprendendo tanto, meu Deus. Compartilhando, meu Pai, um pouco mais da tua palavra, desse conhecimento maravilhoso. Nós te agradecemos por essa bênção tão grande e te pedimos que abençoe o restante desse dia, abençoe essa semana que está para começar, meu Pai. Toma conta e guarda a vida de cada um de nós, meu Pai, de cada um dos irmãos que estão aqui ensinando conosco e dos que estão nos acompanhando, meu Deus. Abençoa as nossas vidas e nos mantém mais próximos de Ti a cada dia, Eterno. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Messias Yeshua. Amém, Ver. Amém. Amém. Amém, meus amados. Shabbat Shalom, estudo maravilhoso, né? Eu me lembrava ali, quando o Lucas falava da dificuldade de guardar o Shabbat, me lembrava que Coríntios teve isso, né? Colossenses, né? Colossenses está escrito, né? Quando diz assim, ninguém vos julgueis, né? Pelo Shabbat, pela lua nova, pelas festas, porque isso é sombra do futuro. Ou seja, esse texto é muito mal interpretado, porque as pessoas leem com os óculos de Roma. Quando está dizendo ninguém vos julgueis, é porque eles estavam exatamente o quê? Praticando, né? Ninguém é julgado por algo que não pratica. Se não pratica, não é julgado, meu amigo. Né? Sombra é atração. Se eu faço sombra aqui, ó, no meu braço, é porque tem um objeto fixo. Sim, não, mas o que eu digo é isso, quando fala não julgar, é porque eles estavam exatamente praticando. Roche, não deixa ninguém te julgar porque tu tá usando uma camisa verde, é porque tu estás usando a camisa verde, entendeu? Então, na verdade, o que eles queriam? Eles queriam exatamente já começar a praticar, porque sabe que aquilo ali são as sombras do quê? Do mundo vindouro, né? No mundo vindouro vai ter Shabat, vai ter as festividades, vai ter tudo isso continua. Eles estavam querendo já começar a praticar agora do que praticariam no mundo vindouro, né? Mas, realmente, quem dizia isso era o Rosh Filipe, ele dizia... Quem guarda o Shabat em Israel é abençoado de uma forma. Quem guarda o Shabat fora de Israel é duplamente abençoado, porque é muito mais difícil, né? Então a gente tem que colocar muito mais energia e muito mais amor pelo Eterno para que a gente consiga guardar o Shabat fora de Israel. Amém? Amém. Hazak, louvamos o Hazak. Amém, cumprimos, né? Bereshit acabou, agora é o próximo livro. Amém? Então, Shabbat Shalom e até próximo sábado. Amém? Hazak, Benito, Hazak. Amém. Shalom. Como é o de Lucas?